Matheus, primeiramente, obrigado por receber a gente aqui no CT do Sporting, mas já dizer que o repórter é pé quente também, né? Porque marcamos a entrevista e finalmente saiu o teu primeiro gol aí na temporada. Depois de 30 jogos você conseguiu marcar em golaço, né? Obrigado por receber a gente. Que isso, é um prazer ter vocês aqui, bater esse bate-papo aí, essa resenha. E com certeza, ontem foi um dia muito feliz, né? O mais importante foi a vitória, mas também poder ajudar com um gol importante, que nos deu tranquilidade ali, também foi de extrema importância e eu estou muito feliz. Quase furou a rede, né? Pois é, mostra que a esquerdinha tá calibrada. Mas você costumava fazer esse tipo de gol, especialmente na base lá no Brasil? É uma característica tua, essa pancada de fora, ou foi algo que vai ser difícil acontecer de novo? Então, na base eu sempre fui um jogador mais pra frente, né? Igual eu já falei até antes aqui, eu joguei, né, como médio, né, que fala aqui, né, mas como um volante, né, um meia esquerda, então eu estava sempre ali perto do gol, fazia bastante gols. Depois, com o tempo, fui recuando mais, foi ficando mais difícil, né, mas estou sempre pronto ali, quando a oportunidade aparecer, estou sempre pronto para acertar outra bolinha daquela. Cara, vamos começar a entrevista falando então da base, já que a gente tocou nisso. Me disseram que você era camisa 10 na base, né? Jogava de meia esquerda, como você disse, na base do São Paulo, a formação foi feita no São Paulo, e hoje você é um cara muito mais polivalente, né? Como é que foi essa tua mudança na carreira, e se hoje você prefere ser esse cara mais polivalente do que ser realmente um meia esquerda, ou jogar um pouco mais na frente, posicionado em campo? Pois é, eu comecei assim, fui para o São Paulo com meia esquerda mesmo, camisa 10. Fiz minha base toda, né, o infantil, o juvenil, tudo como meia esquerda. Depois, no último ano de juvenil, que eu já dei uma pulada também, que eu já fui direto para os juniores, que eu passei a atuar mais como volante, né, como médio defensivo ali, jogando e tudo mais. No meu último ano de juniores, que foi quando eu fui para a Copinha, que eu passei a atuar como lateral esquerdo. E foi aí que eu fiz uma Copinha, foi muito boa, a gente foi até a semifinal. E no profissional tava precisando de lateral esquerdo, né, e tudo mais, e o Muricy, já antes da Copinha, tinha me inscrito na Sul-Americana como lateral esquerdo, e depois da Copinha eu acabei subindo profissional como lateral esquerdo, e foi aí que eu comecei, né, a carreira como profissional mesmo, assim, mas assim, atuando pouco como lateral, né. Depois vim para Portugal. Acredito que evolui muito assim minha parte defensiva também, que é muito importante para o lateral e tudo mais, e já no Rio Ave tinha o treinador Carvajal, que gostava de jogar com 3 centrais e me colocou para fazer essa posição, e eu me adaptei super bem, né? Eu tinha essa polivalência também, esse condicionamento físico de lateral, de fazer ultrapassagem, lá cruzar e voltar para defender, e foi aí que eu fui crescendo muito na posição, e hoje eu me sinto totalmente confortável, sabe? E foi isso também que também o Amorim viu, né? Viu um jogador que poderia fazer 2 posições, né? Tanto a lateral como na defesa, e aqui também jogava mais ou menos no mesmo formato que eu jogava no Rio Ave, então também foi mais fácil para me adaptar aqui, e assim, onde ele precisar, tanto na lateral como na defesa, eu estou super bem adaptado, tranquilo assim na posição, sabe? Isso é legal, e também entender como é que foi esse processo de evolução, né? Porque às vezes acontece do jogador querer oportunidade, mas ter que mudar de posição e o cara não se sente tão confortável, né? Mas depois não foi o teu caso. Puxando um pouquinho atrás, falando de base do São Paulo, tinha umas cobras lá com você, né? Que cresceram muito, né? Você é da geração do Militão, do Sim. David Neres. Quem mais estava lá? Sou um pouquinho mais velho que eles, mas Sim. Eu peguei tudo ali na Copa São Paulo. Nessa última Copa São Paulo que eu joguei, tinha o David Neres, né, o Luiz Araújo, tinha o Militão, né, depois o profissional ali tinha o Lucas Fernandes, Lianco, tinha muitos jogadores ali de qualidade, né, e que estão aí jogando, né, na Europa, estão indo muito bem. E o São Paulo sempre teve isso de formar bons jogadores, né, e jogadores assim e promessas que estão aí na Champions, muitos estão na Champions, né, que tive a oportunidade também de jogar contra agora, com o Anthony, com o David Neres contra o Ajax. Então assim, a base do São Paulo é muito forte, então são jogadores, assim, a gente cresce já num nível
muito alta, uma responsabilidade muito alta, e também isso acarreta, né, quando a gente chega no profissional, tá mais preparado para tudo que o profissional exige, né. A torcida do São Paulo deve se perguntar quando vê você, vê o David Neres, vê o Militão, o Antony, como você disse também, fala assim, por que esses meninos não ficam mais tempo no São Paulo e essa base que é tão frutífera, né, rende frutos também em termos de títulos, né? Os últimos anos do São Paulo a gente sabe que não correspondem até à história do clube com muitos títulos. Na tua visão, né, porque é sempre bom a gente saber de quem estava lá dentro. O que acontece de errado para a molecada não ficar lá e por que o São Paulo não consegue refletir esse sucesso de revelar jogadores em títulos, Matheus? Então, eu posso dizer assim que não é nem assim um errado, sabe? Eu acho que é mais o pensamento da diretoria que está no momento, porque, por exemplo, aqui no esporte a gente tem muitas promessas aqui, jogadores jovens, mas que a diretoria tem como objetivo principal segurá-los, né? Então a gente foi campeão ano passado, né, fizemos uma temporada top, né, vários jogadores geraram interesse, mas a diretoria como objetivo principal segurou. Já no São Paulo, nesses últimos anos, a gente vê que sempre que aparece alguma chance de vender e tal, o São Paulo está vendendo, está negociando. E assim, de uma forma ou outra está entrando dinheiro para o clube, né? O clube também é um clube formador que tem essa característica de vender bem, né? De vender bem com valores muito altos, então eu acho que é muito da gestão, é muito da característica de cada clube, sabe? E o São Paulo sempre teve essa característica de sempre revelar bons jogadores e vender, né? Se segurasse mais, talvez os títulos viessem na sequência. Também poderia, né? Aqui é um grande exemplo, né? De jogadores jovens, né? Jogadores que, por exemplo, o nosso Mister Amorim apostou nos jovens da base e que conquistamos um título depois de 19 anos, né? Porque muito se diz no futebol, né? Que às vezes precisa de jogadores experientes, mais velhos, cascudos e para conquistar coisas. Mas aqui foi provado que não, que pode ser ao contrário. Falando um pouquinho de Sporting, campeão português, taça da Liga, classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Dá para dizer que esse é o teu melhor momento da carreira, assim, e que você se encontrou dentro desse clube, até mesmo com o DNA do clube? Eu acredito que sim. Agora faz alguns dias que fez um ano que eu vim para cá, né? E já são 3 títulos, né? Vocês falou e faltou ainda a Supertaça, então já são 3 títulos, daqui a pouco também completo 50 jogos também dentro de um ano, então assim, estou num momento muito bom, um momento que, igual eu falei, tudo também ajudou, né, porque é um time que já jogava no estilo que eu já tinha vindo em outras temporadas, né? E aqui é um grupo também super bacana, me abraçaram, sabe, de uma forma, nossa, parecia que eu já estava em casa desde o momento que eu cheguei, então assim, me sinto super à vontade aqui e espero conquistar cada vez mais os adeptos e conquistar mais títulos também. Quando a gente olha para o Sporting, é óbvio que salta às vistas aí a questão de ter um treinador tão jovem, né, e já tão vitorioso. Falando um pouquinho do Rubem Amorim, 37 anos. Queria entender com você, porque às vezes a gente pergunta segredo, mas não é o segredo. É o dia a dia, né? É o trabalho. Mas como é que você vê o Mister e por que ele tem tanto sucesso assim, mesmo tendo pouca idade para um treinador, né? Não é comum um treinador de 37 anos fazer o que ele faz hoje. Como é que você vê esse trabalho do Rubem Amorim? Pois é, né? No começo, quando ele veio para cá, muitos duvidaram, né? Falavam, né? Como o esporte vai pagar 10 milhões de um treinador que, né? Não tinha nem ainda o certificado lá de treinador e tudo mais, era até engraçado, né? Mas desde do Braga, né? Ele já mostrava ser um treinador de qualidade e quando veio para cá também mudou, sim, completamente, né? E ele é um treinador assim que diferente dos outros porque ele não deixa baixar a guarda, sabe? Eu acho que esse é o diferencial. Por exemplo, a gente conquista títulos, a gente tem vitórias, a gente bate recordes atrás de recordes, mas só que, por exemplo, igual ontem vencemos o jogo, depois do jogo estavam fazendo ginásio para a parte inferior, os que não jogaram treinam hoje, faz ginásio hoje, tipo, não tem folga, entendeu? Não tem como o time baixar a guarda, ele sempre nos mantém com os pés no chão e sempre querendo mais. Eu acho que isso é o diferencial que nos faz manter e buscar sempre mais, sabe? Eu acho que isso é o diferencial dele de outros lugares que eu passei, sabe? Ele nunca deixa baixar a guarda. O fato dele ser jovem e também ter acabado a carreira também não faz muito tempo, isso ajuda vocês de certa forma também na linguagem, dele entender um pouco mais a geração, né? Porque tem muito menino aqui, muito moleque. Ou
ou é uma coisa que não é tão influente? Eu acho que influencia sim, porque ele é um jogador, ele é um treinador que é moderno, né? É um treinador moderno, jovem, é um treinador que já foi jogador também, então ele entende muitas coisas assim, só de olhar para o jogador ele já entende o que está se passando pela cabeça do jogador. Então acho que isso corta muitos caminhos, sabe? Muito caminho. E é um treinador, igual eu falei, é um treinador que é moderno, que está trazendo coisas diferentes, né, aqui para o futebol português, né? E eu acho que esse é o grande diferencial dele. Talvez logo não fique mais por aqui, né? Pois é, qualidade. Eu torço para que fique, né? Mas pela qualidade dele, a gente vê que tem nível para, né, para subir cada vez mais na carreira. Vamos falar um pouquinho de Champions, né? Vocês fizeram uma fase de grupos curiosa, né? Porque faltava uma rodada para acabar e vocês tinham se classificado. E muitos colocavam vocês como terceira força no grupo. Como é que foi para você estrear na Liga dos Campeões? Foi tua primeira participação em Champions e toda essa fase de grupos surpreendente aí? Pois é, foi assim, espetacular, especial. A gente sabia que, né, jogando Champions não tem jogo fácil, né, a gente sabia disso. E depois tivemos uma estreia também que não correu muito bem, que também foi foi difícil, mas foi um grande aprendizado pra gente, sabe? Que a gente ali percebeu o mesmo nível que era, né, e a gente cresceu muito depois daquele jogo. Então, passando aquele jogo, acho que deu aquele clique. E depois a gente só foi crescendo, ainda fomos lá na Alemanha, ainda perdemos o jogo, mas fizemos um grande jogo. Você já via que o clique já tinha, a gente já estava no outro patamar. E depois ali tivemos 2 vitórias importantíssimas também, que deu aquela confiança pra gente, e a gente teve um jogo decisivo que foi contra o Borussia aqui em casa, né? Que a gente sabia que era tudo ou nada, e a gente foi com tudo e conseguimos a vitória, né? E por 2 gols de diferença, e a classificação com o jogo antecipado, onde muitos não acreditavam, né? Então eu acho que é muito isso, a história é bem mais linda quando muitos não acreditam e você vai lá e faz, né? Isso é verdade, isso pode valer agora para as oitavas também. Mas te perguntando sentimento assim, quando você entrou a primeira vez, ouviu o hino da Champions, o que bateu? Passa um filme na cabeça assim de carreira? Com certeza, porque é um sonho de criança, né? Eu cresci assistindo Champions, né? Vendo ali os grandes craques, os grandes jogos, aquela música ali do começo que é sempre especial, que chega a arrepiar. E você podendo estar ali dentro do campo, ali ouvindo aquele hino, e é todo o ambiente, que a gente sabe que é um ambiente diferente, né? Você podendo estar ali num grande clube, jogando contra grandes equipes, é maravilhoso, é especial demais. Você estava falando do jogo contra o Ajax, caiu do teu lado lá o teu ex-companheiro de São Paulo, o Antony, né? Sim. E a gente está vendo ele agora na seleção brasileira, enfim, como ele está se destacando no futebol holandês. Você já conhece um pouco mais. Como é que foi marcar ele e o quanto esse menino ainda pode ser gigante dentro do futebol, né? Porque habilidade parece que não falta e recursos para tal, né? Sim, é um jogador diferente, um jogador que são poucos, né, que tem essa qualidade dele eu falo a nível mundial, que tem essa ousadia, né, então é um jogador muito difícil de ser marcado, é um jogador que também, que você vê aí na seleção, tá muito bem e tem muito a crescer. A gente sabe que bem trabalhado ali, como é também no Ajax ali, que tem um grande treinador também e tal, vai crescer cada vez mais e pode dar mais saltos maiores ainda na carreira. Que deu trabalho, né? Deu muito trabalho. Ele, depois entrou o David Neres, não tem Paz, descanso. né? Não teve paz. Não tem descanso. Puxando pelo Manchester City, né? Olhando o orçamento, olhando o que já era de projeção dentro da Liga dos Campeões, os objetivos deles, né, de chegar à final, foi finalista na última Champions, todos colocam o City como o grande favorito para passar para as quartas de final. Quando o sorteio aconteceu, era para a Juventus primeiro, né? Depois refizeram o sorteio e foi para o City. Mas quando o sorteio aconteceu, como é que foi a reação do grupo? A tua reação e do grupo, assim, de pegar um dos favoritos para a competição? Sim, a gente estava acompanhando, né, mas não estava pessoalmente, mas a gente estava acompanhando pelo grupo e tudo mais, a gente comentando e tal, né, saiu primeiro a Juventus e tudo mais, a gente sabia também que ia ser
jogo difícil. A gente sabia que passando para as oitavas não ia ter coisa fácil, né? E depois mudou, né? Teve todo aquele problema lá e caiu o City. Assim, ao meu ponto de vista foi assim super bem recebido pelo grupo também, porque, né, é um prazer enorme você jogar com uma das melhores equipes do mundo, né? Com o melhor treinador do mundo, a meu ver. Então é um sentimento mesmo de felicidade de poder viver esse momento, sabe? A gente sabe que é difícil, mas a gente acredita, a gente vai lutar, vai competir até o final e vai ser uma experiência muito legal de crescimento para todo o grupo e para nós também como jogadores. É, aquele negócio, né? Uma vitrine também interessante para vocês, né? Porque jogar contra o Manchester City, o mundo vai estar de olho nesse Sporting, né? Exatamente, é uma visibilidade enorme. A gente sabe que tanto a nível mundial, né? Então não tem coisa mais gostosa de não tem coisa mais gostosa de se jogar, né? Não tem nossa motivação maior do que jogar jogos como este. É claro que vocês já devem ter. Olha lá, olha lá. Não tá à venda? É a figura, mister, né? Olhando para o City, é óbvio que vocês já assistiram, já viram muita coisa do City, para esse jogo também. Claro que preparação jogo a jogo, mas vocês têm uma noção de como eles jogam, né? É um time que gosta de ter a bola, muito posicional, estilo Guardiola de ser. Olhando para o Sporting, você acha que pode ter um encaixe de jogo aí interessante, já que vocês também têm essa característica, de repente, de dar a bola ao adversário e buscar contra-ataque? Vocês fazem muito bem isso, fizeram em grandes jogos já nessa temporada. Você acha que pode ter um encaixe interessante para vocês conseguirem surpreender? Eu acredito muito que sim. A nossa forma de jogar é muito isso, é muito também ter a bola e se perde a bola, recuperar rápido também. A gente sabe que vai ter do outro lado uma qualidade também enorme, mas a gente faz o trabalho aqui muito de acordo com o time que vamos jogar, sabe? Todo time que a gente vai jogar a gente estuda e prepara a forma de marcar, a forma de jogar para desencaixar a marcação deles de jogo a jogo. Então acredito que o Mister vai preparar da melhor forma possível isso e a gente acompanha, né, o Manchester City sempre, a Premier League e tudo mais, e a gente vai estar super preparado para este confronto. Legal. Também ouvi uma história tua aqui no esporte, nos bastidores aí, que o pessoal te chama de Ronaldinho Gaúcho nos treinos. É verdade isso daí ou foi caô pra cima de mim? Não, é verdade. O TT, que acabou de sair de empréstimo, começou com essa brincadeira de gaúcho pra lá, gaúcho pra cá, porque eu tenho essa questão de ter sido um meio campo e tudo mais. Estamos lá atrás, às vezes eu domino a bola, né? Corto pra cá, corta pra lá. E os caras, pô, gaúcho, que não sei o quê. Então surgiu essa brincadeira, esse apelido. E aí os caras ficam brincando aí toda hora. É verídico, é verídico. Olhando para esse time do Sporting, a gente vê alguns destaques individuais, né? É claro que o coletivo de vocês funciona muito bem, isso é inegável e até por isso vocês estão conquistando o que estão conquistando. Mas você tem um Pedro Gonçalves que chamou muita atenção na fase de grupos. Além do Pedro, e eu queria que você falasse um pouquinho do Pedro, quais outros jogadores que vocês hoje têm que são extremamente perigosos, especialmente em jogos como esse da Liga dos Campeões? Na parte ofensiva também chama mais atenção. Pois é, o Pedro, né, você citou primeiro aí, ele é um jogador, assim, é único, né, que é aquele jogador que às vezes não tá tão, assim, parece que não tá tão ligado, no jogo e do nada ele gol. Ele é assim. Ninguém consegue entender muito, sabe? Mas a gente, se você for ver todos os jogadores, assim, eu costumo dizer que o time é um elo, né? A corrente é igual uma corrente, é um elo. Então acho que todos os elos que a gente tem aqui é que faz a corrente ser forte, sabe? Todos os jogadores individualmente, tanto dentro de campo, mas como fora, sabe? São um pouco líderes, assim, sabe? É um grupo muito unido, que ajuda, que cobra e também aceita ser cobrado, que também é um diferencial. Então eu acho que essa união nossa que nos faz ser forte dentro de campo, sabe? Você falou aí, agora eu estava lembrando que chegou mais gente, né, na janela de inverno. Como é que tem sido a adaptação? Adaptação mais ou menos, porque o Slimani já conhece isso aqui mais do que vocês, na verdade, né? Passou muito tempo aqui.
Mas como é que tem sido essa recepção aos novos reforços e já nos primeiros treinos, o que esses caras vão poder trazer também já agora para a Liga dos Campeões? Pois é, 2 reforços extremamente importantes, né? O Edwards, né, a gente sabe que no 1 para 1 é demais, é muito habilidoso, é muito bom. O Ilsimani também é um cara que, pô, chato de marcar, já tive a oportunidade de treinar contra ele, de jogar também no troféu 5 violinos, que ele estava no Lyon também, é um avançado muito chato de marcar. Então são 2 jogadores que vai nos ajudar muito no resto da temporada e na Champions também, para que a gente possa conquistar nossos objetivos. Falando um pouquinho de você e projeção de futuro, você está com 26, né Matheus? E agora parece, como a gente já tinha falado, o teu melhor momento da carreira. Você olha para a seleção brasileira de uma forma próxima? Você acha que depois desse ciclo agora, porque nós estamos à beira de uma Copa do Mundo, né? Mundial do Catar esse ano, pode pintar oportunidades para outros jogadores, outra safra de talentos, e de repente para você, estando bem no esporte, isso pode acontecer? Ou é uma coisa que você vê muito distante? Eu tenho, né, a fé de que não é tão distante, é uma coisa próxima. Eu sempre tive o sonho de estar na seleção brasileira. E eu acho que a Champions veio aí também para dar essa visibilidade, igual a gente estava falando de visibilidade aqui, né? Eu acho que a Champions que dá essa visibilidade, você vê jogadores se destacando e estando numa fase boa, o Tite sempre chama, sempre lembra, então eu vejo isso como uma oportunidade mesmo de ir bem nesses jogos, bem na Champions e nesse mata-mata agora contra o City também. Eu acredito que possa ser uma chance de ser lembrado, de ser chamado. Se passar para as quartas, depois passar para as semis, aí não tem jeito, né? E mesmo em ano de Copa, o grupo já fechado, sei lá, né, a gente tem que acreditar sempre, né? É verdade. Você tem alguma referência assim mais de lateral, ou brasileiro ou estrangeiro, que você se espelha assim? Porque como você é camisa 10, talvez alguns mais habilidosos e que fizeram essa transição também para a parte defensiva, te chama a atenção. Qual que é a tua referência assim? Pois assim, o Marcelo sempre foi uma referência, né? O Marcelo, que ele já conquistou, né, o nível de habilidade dele, assim, foi sempre uma referência, né, como lateral esquerdo. Mas na seleção a gente tem grandes laterais, não na seleção e também fora. Se eu for ver também, o Brasil tem grandes laterais esquerdos. E eu sempre procuro ver vídeos e assistir jogos para ir aprendendo e tirando um pouquinho de um, tirando um pouquinho de outro. Você vai pegando algumas coisas de um, algumas coisas de outro, para você ir colocando, né, no seu dia a dia também para evoluir, né? Então eu faço muito isso, sabe? É que o Marcelo é mais ou menos isso, né? É um 10 que joga na lateral esquerda, né? Pois é, a habilidade que ele tem, a visão de jogo, as próximas, você vê as assistências dele, é como se fosse colocando com a mão, né? Então é um jogador assim que eu sempre tive como referência. Te perguntar, a gente já encaminhando para o final, você teve na despedida do Rogério Ceni, né? Como é que foi? Como é que foi essa história? O Rogério hoje é treinador. Na época talvez já dava para sentir que ele iria para esse caminho, né? Já dava. Né? Como é que foi? Como é que foi essa despedida aí? E essa tua história com o Rogério? Foi espetacular, assim, eu tenho até hoje relógio que ele deu, assim, da despedida dele, né, da carreira dele, eu tenho guardado as camisas, né, que fizeram lá especiais do Rogério. E foi um cara extremamente importante, assim, eu tive a oportunidade e a felicidade de pegar ele ainda como jogador, né? E era um cara, um líder, um cara vencedor, um cara que nos treinos e nos jogos cobrava muito, sabe? Então foi um aprendizado muito grande passar esses momentos com ele, mas igual a gente falou, já se via, né, que ele tinha uma visão ali também para treinador e que ele ia seguir essa carreira. Depois, quando ele virou treinador, foi onde eu fui emprestado também, que na temporada não tinha jogado tanto e tudo mais, e surgiu a oportunidade e ao meu ponto de vista também eu achei que eu teria que jogar mais, sabe, pegar essa casca mesmo do Campeonato Brasileiro, de jogar, de ir para outro clube, e acabou que eu não pegando ele como treinador, mas é um cara espetacular, desde quando eu cheguei da base, assim, sempre me deu vários conselhos, era um cara muito parceiro. Isso é bom. A gente está falando de treinador, né? Hoje tem
um hype muito grande no Brasil dos treinadores portugueses, até pelo sucesso do Abel Ferreira e do Jorge Jesus com o Flamengo, mas outros chegando ou sendo cotados, especulados lá, e você teve a oportunidade de trabalhar no Brasil com muitos treinadores lá e teve a oportunidade também, já está aqui há 5 anos, de trabalhar aqui. O que o treinador português pode agregar, diferenças, né, do que você viu no Brasil e aqui no futebol brasileiro na prática, assim? Eu acho que o diferencial, por exemplo, o Jorge Jesus foi para lá, o diferencial do Jorge Jesus eu acho que foi de ter arrumado o time taticamente, sabe? Você vê o Abel também taticamente, eu vejo aqui o Amorim também, sabe, você aprende muito, o jogador aprende muito taticamente, o jogador vira um técnico ali, por exemplo, igual aqui, eu falo, né, da experiência aqui que eu tive aqui com os treinadores, você entende o jogo, você entende o posicionamento de um defesa, você entende o posicionamento que o médio tem que fazer, você entende o posicionamento que o outro tem que fazer, e dentro do jogo você se adapta ao como o time vem já. Se o time vai sair com 3 zagueiros, a gente já tem um estilo de marcação. Se o time está com uma linha de 4, a gente tem outro estilo de marcação. Se o time vai atacar dessa forma, tem outro estilo. Então você aprende muito taticamente. Eu acho que isso foi o diferencial de ter levado para o Brasil isso, sabe? Acho que o Brasil tem muito talento, sabe, com muita qualidade, mas falta ainda o tático, falta ainda o físico, sabe, e eu acho que esses treinadores portugueses foram para lá levar isso e foi um diferencial enorme. O Carvalhal que você citou aí, era um que agora está sendo cotado toda hora no Brasil. Sim. E parece realmente que é um cara diferente, né? Também, é um cara que espetacular, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele, evoluir muito com ele, com a comissão técnica dele. É um cara espetacular e que, se for para o Brasil também, vai ter muito sucesso, eu acredito nisso. Boa, Matheus. Só para a gente finalizar mesmo, queria que você descrevesse qual o cenário perfeito aí para essa Liga dos Campeões, oitavas de final. Sua família vai estar aqui, né? Para te acompanhar. Fazer um primeiro jogo em casa bom, conseguir um excelente resultado, meio caminho andado talvez para passar, ou tem que ser tudo perfeito? Não, eu acho que na vida nada é tudo perfeito, né? Mas primeiro citando, minha família vai estar aqui, é um momento especial, né? De estar jogando oitava de Champions contra o Manchester City, minha família toda vai estar aqui. É pressão a mais? É pressão a mais? Ou... Não, eu acho que é uma motivação, mesmo, uma motivação mas... enorme né? Porque meus pais, né, sabem quanto foi difícil eu chegar nesse nível, né? E eles estando aqui vivenciando o que eu estou vivenciando hoje é muito especial. E já falando do jogo, eu acho que o jogo vai ser muito difícil, a gente sabe como que é, mas com certeza a gente fazendo um grande jogo aqui, conquistando um grande resultado, nos facilita para o jogo de lá, né? Mas vão ser 2 jogos extremamente difíceis, mas só que a gente vai com muito trabalho, muita fé, muito foco, né? Muita determinação, competitividade para tentar passar. Matheus, obrigado. Que isso, obrigado. Prazer falar com você. Prazer foi muito gente todo boa. Meu. Que isso. Desejo todo o sucesso do mundo na carreira. Agradeço. E quem sabe agora com o Manchester City. Agradeço. Sucesso em dobro. Foi um prazer. Tamo junto. Tamo junto.